Capítulo 3. O rosto estranho. Saímos da cabine e encontramos no caminho um homem que obstruía nossa passagem na escada de Tombadilho. Estava de pé nos degraus, de costas para nós, espiando pela escotilha. Dava para ver que era um sujeito disforme, baixo, largo e desajeitado, com uma corcunda nas costas, o pescoço peludo e a cabeça atarracada entre os ombros. Sua roupa era de sarja azul e seus cabelos pretos eram especialmente grossos e crespos. Ouvi os cães rosnarem furiosamente e ele recuou de imediato, fazendo contato com a mão que estendi para afastá-lo. Virou-se com uma rapidez animalesca. O rosto negro diante de mim causou-me um susto profundo. Era de uma deformação singular. A face se projetava para a frente, formando algo que lembrava um focinho, e a imensa boca semiaberta mostrava dentes brancos enormes, como eu nunca tinha visto em nenhum ser humano. Os olhos eram injetados nas extremidades, com apenas um pequeno círculo branco visível em torno das íris castanhas. Havia um curioso brilho de empolgação em sua expressão. "Maldição!" exclamou Montgomery. "Por que diabos você não sai do caminho?" O homem negro deu um passo para o lado sem dizer palavra. Subi os degraus, ainda olhando para ele, quase contra a minha vontade. Montgomery ficou parado ao pé da escada por um momento. "Seu lugar não é aqui. Você sabe", ele falou em um tom menos áspero. "Seu lugar é lá na frente." O homem negro se acovardou. "Eles não me querem lá na frente." Ele falava devagar e tinha uma voz um tanto rouca. "Não querem você lá na frente?" repetiu Montgomery em um tom ameaçador. "Mas estou mandando você ir." Ele parecia prestes a dizer mais alguma coisa, porém me lançou um olhar repentino e começou a subir os degraus. Fiz uma pausa antes de chegar à escotilha e olhei para trás, ainda completamente atônito diante da feiura grotesca do negro. Eu nunca havia visto um rosto tão repulsivo e anticonvencional, mas, se é possível acreditar na contradição, ao mesmo tempo experimentava a estranha sensação de já ter encontrado aquelas exatas feições e aqueles gestos que tanto me impressionaram. Mais tarde me dei conta de que provavelmente o tinha visto quando fui trazido a bordo, porém não foi suficiente para aplacar minha desconfiança a respeito de um encontro anterior. No entanto, como eu poderia ter visto e esquecido um rosto tão singular, era algo para mim que não havia explicação. A movimentação de Montgomery atrás de mim desviou minha atenção, e me virei para observar o convés da pequena escuna. Os sons que ouvira antes me prepararam parcialmente para o que vi. Com certeza era o convés mais sujo em que meus olhos já tinham pousado. Estava atulhado de pedaços de cenoura, fragmentos de folhas verdes, uma imundície indescritível. Acorrentados ao mastro principal havia um grande número de cães de caça cinzentos que começaram a saltar e latir para mim, e perto do mastro de ré estava uma enorme onça parda em uma jaula de ferro tão pequena que mal permitia que a fera se virasse lá dentro. Mais a este bordo havia gaiolas grandes contendo vários coelhos, e uma lhama solitária estava espremida em uma jaulinha mínima um pouco mais adiante. Os focinhos dos cães estavam amarrados com tiras de couro. O único ser humano no convés era um marujo magro e silencioso ao leme. As velas sujas e remendadas estavam infladas, e o pequeno navio parecia impulsionado por todo o vento que conseguia capturar. O céu estava limpo e o sol já descia mais a oeste. Ondas compridas, encimadas pela espuma agitada pela brisa, nos acompanhavam. Passamos pelo timoneiro e nos dirigimos à balaustrada de popa, onde lado a lado observamos a água espumar sob o casco e as bolhas que dançavam e se desfaziam sob a embarcação. Virei-me para contemplar a imagem desagradável do navio. "Isto é um zoológico flutuante?" questionei. "Ao que parece", respondeu Montgomery.
Para que são esses bichos? São algum tipo de mercadoria exótica? O capitão acha que vai conseguir vendê-los em algum lugar nos mares do sul? É o que parece, não? Rebateu Montgomery, virando-se para a água outra vez. Ouvimos um grito repentino e uma saraivada de ofensas furiosas vindas da escada do tombadilho. O homem deformado de rosto negro apareceu correndo, seguido de perto por um sujeito ruivo e pesadão que usava um cap branco. Quando viram o negro, os cães de caça, que a essa altura tinham se cansado de latir, ficaram furiosamente excitados, uivando e puxando as correntes com seus pulos. O negro hesitou ao vê-los, o que deu ao ruivo a oportunidade de se aproximar e desferir um golpe fortíssimo com o punho fechado entre as escápulas dele. O pobre diabo despencou como um boi no abate e rolou na sujeira por entre os cães agitados. Para sua sorte, os animais estavam de focinheira. O ruivo soltou um grito exultante e cambaleou, aparentemente correndo sério risco de tombar para trás e rolar pela escada de tombadilho ou para a frente, na direção de sua vítima. Assim que o segundo homem apareceu, Montgomery teve um sobressalto violento. Parem com isso, ele gritou em um tom de reprimenda. Uma dupla de marujos apareceu no castelo de proa. Um homem negro, uivando com um tom de voz peculiar, rolava aos pés dos cães. Ninguém tentou ajudá-lo. Os animais fizeram de tudo para feri-lo, batendo com os focinhos em seu corpo. Houve uma breve dança de corpos cinzentos e esguios em torno da estranha figura prostrada. Os marujos mais adiante gritavam como se estivessem testemunhando uma grande brincadeira. Montgomery soltou uma exclamação furiosa e saiu pisando duro pelo convés. Fui atrás. No instante seguinte, o negro conseguiu sair cambaleando para a frente. Ele se curvou sobre a amurada, perto dos mastros principais, onde ficou parado por algum tempo, ofegante e olhando por cima do ombro para os cães. O ruivo soltou uma risada de satisfação. Escute aqui, capitão, disse Montgomery com o ceceio um pouco mais acentuado, segurando o ruivo pelos cotovelos. Assim não vai dar. Eu me coloquei atrás de Montgomery. O capitão virou-se parcialmente e o encarou com o olhar vago e solene de um bêbado. O que não vai dar? Ele rebateu e acrescentou ao contemplar com uma expressão sonolenta o rosto de Montgomery por um minuto. Maldito serrador de ossos! Com um movimento brusco, ele libertou os braços e, depois de 2 tentativas mal sucedidas, conseguiu enfiar as mãos sardentas nos bolsos. Aquele homem é um passageiro, disse Montgomery. Sugiro que não encoste mais as mãos nele. Vá para o inferno, gritou o capitão. Virou-se de repente e cambaleou para o lado. Posso fazer o que quiser no meu navio, retrucou. Na minha opinião, Montgomery deveria ter encerrado a conversa, pois o Brutamontes estava completamente bêbado. Mas ele se limitou a ficar um pouquinho mais pálido e seguiu o capitão até a amurada. Escute aqui, capitão, ele insistiu. Meu homem não deve ser maltratado. Ele vem sendo atormentado desde que subiu a bordo. Por um instante, o efeito do álcool deixou o capitão sem palavras. Maldito serrador de ossos! Foi tudo que considerou necessário exclamar. Dava para notar que Montgomery tinha um temperamento difícil e vi que o desentendimento já vinha se arrastando há algum tempo. Ele está bêbado, falei, talvez indevidamente. Não adianta tentar conversar. Montgomery contorceu o lábio franzido para baixo. Ele está sempre bêbado. Você acha que isso serve de pretexto para atacar os passageiros? Meu navio, começou o capitão apontando para as jaulas, era uma embarcação limpa. Veja só como está agora. Sem dúvida, era uma embarcação que poderia ser considerada quase tudo, menos limpa. E a tripulação, continuou o capitão, era uma tripulação limpa e respeitável. Você concordou em trazer os animais. Eu me arrependo do dia em que pus os olhos na sua ilha infernal. Que diabos! Para que animais em uma ilha como aquela? Esse seu homem, isso, se for mesmo um homem, ele é um lunático.
E não tinha nada que estar onde estava. Está pensando que o navio inteiro pertence a você? Seus marujos começaram a atormentá-lo assim que ele subiu a bordo. É que ele é um demônio horroroso. Meus homens não suportam a presença dele. Eu não suporto a presença dele. Nem você suporta a presença dele. Montgomery virou para o outro lado. Vocês tratem de deixá-lo em paz mesmo assim, ele falou, acenando com a cabeça. Mas o capitão não queria encerrar a discussão. Elevou o tom de voz. Se ele aparecer deste lado do navio outra vez, vou arrancar as tripas dele, estou avisando. Vou arrancar as tripas dele. Quem é você para me dizer o que eu devo fazer? Saiba que sou o capitão deste navio, capitão e proprietário. Fique sabendo que eu sou a lei por aqui, a lei e seu profeta. Eu concordei em transportar um homem e seu acompanhante em uma viagem de ida e volta a Arica, trazendo na volta alguns animais. Jamais pensei que fosse transportar um demônio enlouquecido e um serrador de ossos maluco, Bem, é desnecessário relatar do que ele chamou Montgomery, mas quando o vi dar um passo à frente, coloquei-me entre os dois. Ele está bêbado, falei. O capitão começou com ofensas ainda mais pesadas que a anterior. Calado, eu disse, virando-me para ele, pois vi na expressão do rosto branco de Montgomery um sinal de perigo. Com isso, consegui desviar a chuva de impropérios para mim. Fiquei contente de interromper uma discussão que estava extraordinariamente perto de chegar às vias de fato, ainda que ao custo de atrair a má vontade do capitão. Acho que nunca tinha ouvido tamanho jorro de linguagem obscena da boca de um único homem antes, apesar de já ter frequentado companhias das mais excêntricas. Foi uma coisa difícil de suportar, embora eu seja um homem comedido. Mas, quando mandei que o capitão se calasse, certamente ignorei que era só um destroço humano de naufrágio, sem qualquer recurso próprio, transportado de favor em benefício ocasional da generosidade ou do interesse comercial da embarcação. Ele me lembrou disso com um vigor considerável. Porém, o mais importante é que eu tinha evitado uma briga. Capítulo 4, na amorada da escuna.